Olá, a paz a todos. E eu estou aqui para abordar um assunto que está ultimamente para nós, principalmente para nós brasileiros, tem sido muito focado, tem trazido alegrias e tristezas, enfim, tem sido uma luta para os brasileiros para permanecerem na liberdade, que é a democracia. E tem lutado pela família, porque na verdade a gente sabe que dependendo do líder de determinada nação, o povo perece ou o povo prospera. Então, eu tenho postado muitas coisas a respeito, não é, desse momento no Brasil, e muitas pessoas até da igreja têm questionado muito, dizendo: pastora, isso não é coisa para se falar, o cristão não deve se envolver nisso. E eu quero dizer para essas pessoas que pensam assim, que é um grande engano. Porque, na verdade, o nosso Deus, não é? O Deus dos cristãos, dos crentes, dos evangélicos, o Deus daquele que crê no Senhor que mora nas alturas, não é? Que mora nos céus. Ele é um patriota, sempre foi, não é? Porque, na verdade, a Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus escolheu uma nação para pôr ali o seu nome e para lutar por aquele povo e para lutar por aquela nação, para que aquela nação tivesse prosperidade, liberdade, progredisse, não é? E Deus mostrou isso na sua palavra, está escrito isso, não é? Você que costuma ler a palavra de Deus, você pode ver isso lá em Crônicas, né? O segundo livro de Crônicas, capítulo 6, versículo 6, eu vou ler aqui rapidamente, diz assim, ó: porém, isso é Deus falando, porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi. Veja que Deus escolheu o rei Davi, não é? E escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo. Então, o próprio Deus fazia essa seleção de líder para líder. Um líder não fazia bem ao povo, então quando esse povo clamava a Deus, Deus tirava aquele líder que estava massacrando, que estava empobrecendo, que estava escravizando, né? Que estava tirando a liberdade do seu povo e colocava ali um líder que fosse de acordo com o coração dele. E Deus deixa claro o seu amor por Israel. Deus deixa sempre claro que ele é apaixonado por Jerusalém. Então, Deus, por isso vemos, não é, que o Senhor Deus, ele é um patriota que ama a nação de Israel, não é? Ama o seu povo no geral, ama a mim, ama você, mas escolheu a Israel, né? Deus ama Israel, Deus escolheu sempre os líderes de Israel para ali estarem liderando com sabedoria e com amor pelo povo. Deus sempre amou gente patriota, gente que lutava e que lutou pela nação de Israel e que até hoje luta, não é? Então Deus sempre amou esses líderes e os escolheu, não é? E também diz que Josué, certa vez, foi um dos líderes que Deus escolheu, como Davi, como José, como, enfim, como Moisés, não é? Até Abraão, não é? Enfim, muitos líderes Deus escolheu. Líderes que eram, que preservavam, que amavam o povo e queriam ver o bem do povo. Então, esse é o propósito de Deus, que cada líder tenha esse amor pela sua nação, pelo seu povo, e isso chama-se patriotismo. E eu fico muito feliz de ver que os brasileiros estão despertando, estão acordando para amar o seu país, amar a sua pátria. E isso vem de Deus, porque, como eu disse, Deus ama a uma nação que chama-se Israel, Jerusalém, não é? E certa vez, quando um dos seus líderes, Josué, estava lá combatendo e não estava conseguindo vencer a batalha, não é? Deus fez até com que Deus entrou naquela guerra, entrou e fez até mesmo com que caísse pedras do céu,
Deus sempre batalhou, Deus é o nosso general de guerra, né? E Ele ensina-nos a sermos como soldados valentes, corajosos, não é? Então, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Então, Ele tem esse espírito de luta, de lutar pelo povo, pela nação, para dar o melhor para o povo, para tirar o povo da escravidão, ok? Então, isso é o que eu queria deixar aqui dito para essas pessoas que se dizem cristã e que acham que por uma pessoa ser cristã, ser um pastor, ser uma pastora, uma missionária, um obreiro, ele não pode ter a sua opinião política. Não é? Mas pode sim, e pode inclusive dobrar os joelhos e orar pela sua nação, porque essa é a vontade de Deus, que os brasileiros dobrem os joelhos e orem pela sua nação. Então faça isso, porque tem uma promessa também, inclusive Deus, lá no Salmo 122, se não me engano 6:8, não é? Ele diz que aquela pessoa que orar por Jerusalém, não é? Seria próspera. Essa pessoa que fizesse orações pela paz de Jerusalém, não é? Seria próspera. Então, seja uma pessoa que ore, que ame o seu país, não é? Que esteja orando para Deus colocar ali líderes que vão levar o povo a uma vida próspera e boa, a uma vida de liberdade, não de libertinagem, não é? Faça isso e você vai ver que Deus, Ele está no Brasil abençoando, e o Brasil só não está pior, não está na mão de líderes comunistas, porque o Senhor está intervindo pelas orações dos brasileiros que oram pela sua nação. Ore pelo Brasil, ore por Jerusalém, como Deus nos instruiu, e ore pela sua pátria, se você não é de lá. E você vai ver que Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus.